Voltamos a jogar futebol. Quer dizer, tomara que sim, né? São Paulo e Fluminense nesse sábado no Morumbi. Eu ainda estou aqui do Rio de Janeiro, mas nesse sábado pela manhã estarei indo lá para o Morumbi com a companhia da Magic Milhas, tá? Inclusive vou deixar link aqui na descrição para você ir lá, você que vai fazer sua viagem, vai fazer ali, quer ir ver jogo do Fluminense, quer viajar de férias, etc. Entre em contato com eles, que além da consultoria, toda que eles te dão e tal, toda ajuda na compra da passagem, na reserva de hotel, eles ainda encontram preços mais bem legais ali também para você, beleza? Dito isso, São Paulo e Fluminense. A Magic Milhas me leva para São Paulo, mas é quem te trago sou eu que te trago todas as informações sobre o jogo de hoje. Vambora. Roda a vinheta aí, pô. Agora sim. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você deixa um like aqui embaixo se você gostar do vídeo. Você se inscreve aqui no Raiz Tricolor se você quiser mais conteúdos como esse. Eu sou, como eu já falei, Gabriel Amaral, e hoje tem São Paulo e Fluminense no Morumbi. Dito isso, às 16 horas começa a transmissão. Na verdade, começa a transmissão às 15h05, né, às 3h05. A gente está ao vivo lá direto do Morumbi. Às 4 horas da tarde é o horário em que a bola rola. A transmissão em vídeo vai ser pelo Premiere, mas você sabe que eu vou estar narrando aqui mesmo no YouTube do Raiz Tricolor, também no Canal 20, também na Twitch do Canal 20, diretamente do Morumbi, com aquela transmissão que você sabe, você gosta e você confia. Dito isso, tô falando muito dito isso, 130 jogos o Fluminense e o São Paulo completam hoje, se enfrentando. 47 vitórias nossas, 55 deles, sendo 27 empates. Desde 2014, uma curiosidade, foram 9 jogos no Morumbi, né, no estádio do São Paulo, com o mando deles. 9 jogos, foram 2 vitórias nossas, 2 vitórias do São Paulo e 5 empates. Exatamente, 5 empates. Bizarro, né? É praticamente um campo neutro, assim, de certa forma. Tomara que hoje a gente pegue a ponta dessa estatística. Bem, vamos lá. O Fluminense hoje, ele vai a São Paulo numa... Que semaninha, hein? Que semaninha agitada aí desde o nosso último jogo do Campeonato Brasileiro. A verdade é que faz um bom tempo que os jogos do Fluminense sempre têm gerado muita pauta, sendo muito conturbados, no cenário ali quase que completo. Você pegar os últimos jogos do Fluminense, você tem um empate em casa com o Sporting Cristal, classificando. Vai lá, se o Sporting Cristal não teve muita chance de gol para poder eliminar. O Fluminense estava sob o risco de um gol para ficar fora da Libertadores, de uma classificação que estava na sua mão. Uma vitória épica, uma virada espetacular contra o Bahia com 1 a menos. Aí um outro jogo 1-1 contra o Atlético Mineiro, que a confusão foi do lado de fora, com o assistente discutindo com um torcedor. É Marcelo que tá no estádio e do nada não joga e tal. E aí você vai pra antes da data FIFA. É uma vitória contra o Goiás, que tava aqui na mão. E virou empate, com um empate por 2-2 lá na Serrinha. Aí antes disso é derrota pro River Plate. Enfim, desde acho que do jogo do Red Bull Bragantino, lá atrás, há um mês, que a gente não tem um jogo que a gente entra, joga bola, o time adversário ataca, a gente ataca e final de jogo. Tudo muito conturbado. Hoje, se vencer, provavelmente vai ser uma vitória significativa. Também vai ser uma vitória que a gente vai lembrar. É um jogo importantíssimo. Vencer esse jogo pode significar... Eu fiz uma simulação, né, da rodada do Campeonato Brasileiro com os resultados, assim, dentro daqueles resultados mais óbvios, né? E botei uma simulação do Fluminense ganhando e do Fluminense perdendo. E na simulação que eu fiz do Fluminense ganhando, eu coloquei o Fluminense iria para segundo ou talvez até para terceiro lugar ali do Campeonato Brasileiro. Quando eu fazia o Fluminense perdendo, o Fluminense caía para 9º ou 10º colocado. Se acontecer alguns outros resultados, o Fluminense pode cair até para 11º nessa rodada com uma derrota, né? Para isso, o Fortaleza precisaria ganhar o Flamengo, o São Paulo precisaria tirar saldo, o Inter precisaria ganhar o Cruzeiro. Enfim, uma série de resultados precisariam acontecer, mas pode acontecer e a gente ir para parte de baixo da tabela. Os muitos desfalques dão uma aliviada num resultado negativo hoje? Creio que não, até porque esses desfalques são mais na parte defensiva.
Mas a sequência também não permite isso, né? Em que pese o Fluminense, quando a gente olha a foto do Fluminense com 4 jogos sem perder, a gente tá olhando 3 empates e só uma vitória, né? Muito mais na raça do que necessariamente no bom futebol. A verdade é que o Fluminense não faz mais do que 20 ou 30 minutos de bom futebol num jogo faz um certo tempo que a gente não vê o Fluminense jogando ali. Contra o Red Bull Bragantino decidiu cedo, contra o Goiás conseguiu 2 gols logo após a rolada de bola e contra o Sporting Cristal e contra o Bahia fez 20, 30 minutos iniciais bons, mas depois não conseguiu o mesmo desempenho. Ou seja, isso tudo se complica, né? Isso tudo se complica e vai deixando o Fluminense sem futebol e com resultados mais ou menos. Mas no Brasileirão a sequência, pelo menos, vem sendo interessante. Nos últimos jogos o Fluminense venceu 2 e empatou 2. E eu espero que prolongue essa sequência invicto com uma vitória hoje contra o São Paulo. Como? Deixa eu falar agora no Bola em Campo. Vamos lá, tá? Bola em Campo, a gente já abre o nosso mapa tático aqui já, o Tactical Pad, pra gente poder ver o posicionamento e a escalação dos jogadores do Fluminense nessa partida. Tá aí, ó. Bem, já atualizado, né? O elenco do Fluminense já atualizado aqui embaixo com algumas das contratações, com os jogadores que saíram também, né? O Alexandre Jesus de saída, o Alan também de saída, devo falar sobre isso mais no domingo. Fábio é o goleiro, Samuel Xavier, aí aqui a gente tem uma dúvida, tá? E eu vou já falar sobre essa dúvida, mas ou é o Felipe Andrade ou é o Thiago Santos, improvisado ali na zaga o Thiago Santos, ou o Felipe Andrade, que é zagueiro, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli, Lima, Ganso, Keno, John Arias e Germancano, esse é o provável time do técnico Fernando Diniz, que não estará à beira do campo hoje, ok? Fernando Diniz hoje não estará à beira do campo, porque ainda cumpre suspensão, pelo menos é o que... Eu tô falando isso daqui, eu li o regulamento e tá escrito lá isso. Se o Fluminense botar o Diniz hoje, eu vou olhar torto e vou ter que pedir explicações, porque aparentemente eu li o regulamento errado, mas o fato é esse, né? O Diniz tomou o cartão amarelo e tomou um vermelho direto. Então fica 2 jogos de suspensão por causa da suspensão que ele já tinha por 3 amarelos. Primeiro, sobre a dúvida na zaga. Por que há uma dúvida entre o Felipe Andrade, que nunca foi titular, e o Thiago Santos, que é um volante que não vem rendendo tanto nas vezes em que entrou? Até faz um certo tempo que o Thiago Santos não entra no Fluminense para jogar mais do que 2 ou 3 minutos ali. A última partida, pelo menos que eu me lembro dele jogando mais, foi contra o The Strongs. Ele entrou na reta final contra o Goiás, jogou 10 minutinhos só. Antes disso, 4 contra o Red Bull Bragantino, exato. E foi titular contra o The Strongest e contra o Cuiabá. Porque Nino foi expulso contra o Bahia, tá suspenso, não joga hoje contra o São Paulo. Além disso, Manuel está suspenso preventivamente por doping, Vitor Mendes está afastado do elenco por conta de um envolvimento, né, com esquema de apostas e mensagens divulgadas que colocariam ele nesse envolvimento. E além disso, o David Braz, assim como você também provavelmente está surpreso de não ver o André aqui, e tá vendo o Martinelli e o Lima. O André não tá suspenso, não é nada disso. O David Braz e o André sentiram dores. A informação é só essa, sentiram dores. Eu, no geral, eu viria pra cá pra criticar bem assim, fala, cara, se sentiram dores, leia-se. Se tiveram lesão e o Fluminense não tem coragem de divulgar. Mas eu não vou falar isso, né, não vou fazer essa crítica, porque de fato o Fluminense tem divulgado as lesões. Então, é aquele negócio, assumiu uma confiança de que, olha só, estamos divulgando as lesões, a gente não vai mentir pra vocês, torcedores. Se por um acaso, apurando, eu descobri que o André tem lesão, ou que o André tem lesão, ou que o David Braz tem uma lesão pro jogo de hoje, aí a história muda, eu volto a gente volta a poder achar que o Fluminense mente pro torcedor quando divulga só dores e não divulga... na verdade, esse nem foi o Fluminense exatamente que divulgou, né? Isso foi o GE. Globo que publicou, mas a gente vai ver no press kit o que vai estar escrito. A princípio, o André não tem lesão, segundo a matéria do GE. Globo, e o David Braz também não tem lesão. Só sentiram dores e foram preservados. Vamos ver o que vai estar escrito no press kit divulgado nesse sábado. Se vai aparecer também alguma lesão, alguma coisa, ou só dores também. Bem, os desfalques, diferente do que vinha acontecendo, né? Quando a gente perdia o Keno, aí não tinha Cano e Ganso num jogo, poupados e tal. Agora não, né? A gente tem visto
um time na frente praticamente inteiro, né? Se você considerar que o meio de campo, ou Lima ou Martinelli, um dos dois é titular, a julgar pela escalação contra o Sporting Cristal. O Lima é o dono dessa vaga, enquanto na parte defensiva que vem mais o problema. André e Nino fora significa 2 pilares do time, né? Eu falei há um tempo atrás sobre os pilares do time, fora também. Não coloquei a escalação do São Paulo porque eles têm muitas dúvidas, eles têm muito desfalque para esse jogo. Caio Paulista, que é um dos que a gente tem falado bastante, nosso, que tem emprestado para o São Paulo, não está relacionado para o jogo, porque está emprestado pelo Fluminense, e o São Paulo precisaria pagar um valor ali para cobrir essa multa de não jogar com os dois. Só para dar minha opinião, Felipe Andrade ou Thiago Santos? Eu iria de Felipe Andrade, tá? Se o Felipe Andrade nunca tivesse atuado, nunca tivesse entrado em jogo nenhum, eu iria de Thiago Santos. Porque eu acho que é muita pressão você botar um moleque titular. Mas o Felipe Andrade já entrou 2 vezes, as 2 como lateral esquerdo e as 2 em roubadas. Assim, uma vez com o Fluminense com 1 a menos e na outra vez no desespero contra o Sporting Cristal. Então, assim, querendo ou não, o Felipe Andrade tem correspondido à altura quando precisa ser utilizado. Eu tenho na cabeça de que foram 3, né? Exatamente. O do Sporting Cristal 1 minuto só. Ele entra contra o Atlético Mineiro, na lesão, né? Quando o Guga sai chorando, e entra contra o Bahia com o Fluminense com 1 a menos, mas também entrou contra o Sporting Cristal. Então, assim, ele não tá sendo testado nem nada. Até agora, o que eu vi do Thiago Santos não me dá confiança pro Thiago Santos ser titular contra o São Paulo, principalmente na zaga. Acho que a defesa do Fluminense ficaria muito lenta com o Felipe Melo e com o Thiago Santos, se o Fluminense tentar ter a bola no campo ofensivo. Vamos ver o que o Dorival vai armar também contra o Fernando Diniz. Lembrando que no meio da semana o São Paulo ganhou e se classificou assim, tranquilamente, sem levar gol na Copa Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro, a sequência, né, do São Paulo não é das melhores assim também não. Mas enfim, isso é uma outra situação. São Paulo perdeu pro Cruzeiro na semana passada, tinha até ganhado do Atlético Paranaense na outra semana, mas dos últimos 3 jogos perdeu 2, porque perdeu pro Palmeiras em casa. Aliás, perdão, até mais. Ele perdeu a rodada anterior para o Grêmio. Exatamente. São Paulo vem numa sequência no Brasileirão, uma sequência que é ruim. Dos últimos 4 jogos ele perdeu 3. Perdeu para Grêmio, para Palmeiras e para o time do Cruzeiro. Arbitragem da partida, tá? Não, só rapidinho, informação antes, né? Jogadores, suspensos, Fernando Diniz e Nino, e o Manuel por doping. Pendurados, jogadores que se tomaram cartão amarelo não jogam contra o Internacional no domingo que vem no Maracanã. Thiago Santos, Fábio e Keno. Se o Fábio tomar amarelo, semana que vem contra o Inter, jogador... Pedro Rangel, provavelmente no gol. Lesionados, Jorge e Alexander, como eu já falei, e o André e o David Braz, que estão sendo poupados até que se prove o contrário. Anderson Daronco apita o jogo de hoje. Não vou imitar o Anderson Daronco dessa vez. Me proibiram de imitar. Assim, considerando o histórico recente do Daronco, eu vou passar até rápido por isso, mas o histórico recente apitando jogos nossos, assim, é o pior árbitro em jogos do Fluminense recentemente. No Fla-Flu, do jogo de ida da Copa do Brasil, não expulsou o Gabriel Barbosa pelo pisão em cima do Ganso. Permitiu o rodízio de faltas, foi totalmente permissivo com o rodízio de faltas do Flamengo. E no jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil, que foi o outro que ele apitou, não marcou um pênalti claro no Lima, foi chamado no VAR, olhou no VAR, não marcou um pênalti claro no Lima, e esse pênalti ainda resultaria numa expulsão do jogador do Paysandu com 10, 12 minutos do primeiro tempo, e ele não teve a coragem de marcar. Ou porque é ruim, ou porque não quis, a gente nunca sabe. Então assim, me preocupa, falando sério assim, sobre a arbitragem, Anderson Daronco tem sido um árbitro horroroso nesses últimos tempos. Lá atrás também tem erros contra o Fluminense e tal, mas pegando o recorte recente também fica ruim. Enfim, né? É isso então. Mais tarde a gente se vê lá no Morumbi, beleza? Se você não estiver lá, eu vou estar aqui no Raiz Tricolor e a gente acompanha toda a transmissão do jogo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!